Muy buenos días a todos los presentes aquí en Calley, Puerto Rico, Muito bom y dia los que a están todos os conectados a presentes través aqui del em satélite Caiei, Porto Amazonas Rico, e os que y el estão satélite conectados Eutelsat através 8 do en los satélite diferentes Amazonas e o países, satélite y también Eutelsat allá 8 nos diferentes en países, Monterrey, Nuevo León, México, donde se e encuentra el também lá misionero em Miguel Bermúdez Marín. Monterrey, Novo Hoy, Leão, 14 de México, onde está o diciembre missionário Miguel de Bermúdez este Marim. año 2025, Hoje, 14 de dezembro deste leemos ano 2025. una porción de la escritura allí en el Vamos ler Génesis, uma porção da Escritura ali no capítulo Gênesis, 2, no capítulo verso 1 en 2, adelante, donde nos versículo dice: 1 em diante, onde nos diz: fueron pues acabados los cielos y la tierra, Assim os céus e a terra e todo o seu y acabó exército Dios foram en el día acabados. séptimo la obra que hizo, E havendo y Deus reposó acabado el no día dia sétimo a sua de toda obra la obra que que tinha hizo. feito, descansou E no bendijo sétimo dia Dios de toda a sua obra que tinha al feito. día séptimo y lo santificó, E abençoou porque Deus o dia en el sétimo e o porque santificou, en él reposó de toda la obra porque que había nele hecho en la descansou creación. de toda a sua obra que Ahí a la tinha izquierda escribe que séptimo criara día, e fizera. Aí em cima escreveu sétimo dia. el lugar de reposo de la columna de fuego. O lugar de repouso da coluna de fogo, Pueden tomar asiento o si lugar tienen la bondad. santíssimo. Podem assentar, por favor. Hoy domingo 14 de diciembre de este año 2025, Hoje, domingo 14 de dezembro deste ano 2025, este tema bajo esta pequeña plática de esta ocasión temos esse tema sobre essa curta palestra desta ocasião. E nos diz assim, la trayectoria de los ministerios de Moisés y Elías, na mensagem, a trajetória dos ministérios de Moisés e Elias, que foi pregado 26 de abril de 1997 na Guatemala, nos diz assim: agora podemos ver como esses ministérios de Moisés e Elias são os ministérios das duas oliveiras que para o último dia, para o tempo final, estariam manifestados onde? No tabernáculo de Deus, na casa de Deus. E porquanto a casa de Deus, no último dia, entra a dispensação do reino, nesta dispensação, esses ministérios estariam manifestados. Ou seja, vejam que a casa de Deus, a igreja do Senhor, entra a essa dispensação, a dispensação do reino. E continua dizendo: por isso os ministérios de Moisés pela segunda vez e Elias pela quinta vez não corresponde à dispensação da graça. Ou seja, as duas oliveiras, esses ministérios operados pelo Espírito Santo não correspondem à dispensação da graça. Agora recordem que corresponde ao ministério de Elias, mas em sua quarta manifestação. Mas aqui mais adiante ele continua dizendo: porque o ministério de Elias corresponde à dispensação da graça, já foi manifestada pela quarta vez, ou seja, foi manifestado no mensageiro da sétima era da igreja gentia, e para sua quinta manifestação estaria fora da dispensação da graça. E estaria fora das 7 etapas ou eras da igreja gentia. Veja, não está e está. Ou seja, Moisés e Elias não estariam na dispensação da graça, mas pelo outro lado, sim, está o ministério de Elias. E aí sim que podemos ver que é a manifestação deste espírito ministerial, porém em sua quarta manifestação. E quando ele manifesta esse espírito de Elias em outro homem, então vem a ser em sua quinta manifestação e em outro véu de carne. Não pode ser no mesmo véu de carne. Então, Deus sempre atua através de outro quando leva esse mensageiro que ele já operou algum ministério. Por isso que os milagres que o cristianismo está esperando para ser manifestado dentro da dispensação da graça corresponde ao ministério de Elias de Moisés pela segunda vez e o de Elias pela quinta vez, pois os milagres correspondentes ao ministério de Cristo através do anjo mensageiro da sétima era da igreja gentia, onde esteve o ministério de Elias, já foram cumpridos. E os vimos cumpridos no reverendo William Branham.
Agora, vejam que esses milagres que o cristianismo estava esperando para ser manifestado sob a dispensação da graça, esses correspondem aos ministérios de Elias e Moisés, porém sob a dispensação do reino, porque os milagres correspondentes ao ministério de Cristo na 7ª era da igreja gentia já foram manifestados neste ministério de Elias. Agora vejam, o cristianismo está esperando esses milagres e maravilhas, os está esperando dentro da dispensação da graça, quando corresponde ser operados na dispensação do reino. Esses ministérios de Moisés e Elias, e que foi operado, esses milagres que o cristianismo estava esperando, foi operado pelo ministério de Elias na sua 4ª manifestação. E continua dizendo, mas tem grandes promessas da manifestação divina no último dia, na era da pedra angular, na era do lugar santíssimo, do tabernáculo de Deus, composto por seres humanos. E na mensagem fazendo o serviço a Deus fora da sua vontade, essa foi pregada 18 de julho de 65. Na página 37 nos diz assim: diz como ele fez com que Cristo viesse pela palavra dos profetas. Isso é certo? Então, como ele há de fazer para que sua noiva venha? Pela palavra dos profetas. Como ele o identificou quando ele veio? Através de um homem com o espírito de Elias que saiu do deserto. E como ele haverá de identificar sua noiva? Ele prometeu em Malaquias 4 a mesma coisa, como quando ele destruiu a terra nos dias de Sodoma. Recordem, Sodoma foi queimada, isso é certo? Bem, este mundo está preparado para ser queimado, pronto para ser queimado. Jesus assim diz, e seria em um tempo como esse, como nos diz em São Lucas, no capítulo 17, versículo 30. Aqueles dias seriam como Sodoma e Gomorra. Então seria quando o Filho do Homem seria revelado. E depois, o que haveria de acontecer? De acordo com Malaquias, ele queimaria a terra novamente. E no milênio, os justos caminhariam sobre a cinza dos maus. Isso é certo? De modo que estamos no tempo do fim. Agora estamos aqui sentados à porta, esperando ele chegar. Agora vejam, a porta. Porque para essa dispensação da graça é o tempo onde foi a aclamação, onde saiu para preparar essa noiva para o esposo, e diz assim, que se ouviu um clamor, eis que vem o esposo, sai a recebê-lo. E já estava à porta esperando, vejam, esperando ele chegar. No livro de Citas, na página 130, no parágrafo 1153, nos diz assim, o ministério será Moisés e Elias mudando e chamando Israel da tradição judaica. Escutem, da tradição judaica na qual estiveram confundidos. Sendo profeta, eles crerão, ou chamando a festa da expiação, Cristo, lhes permitindo reconhecer a Cristo. E eles dirão, ele vem, ele estará aqui. Os judeus estarão se reunindo, coisa assim. Então, quando ele vier, dirá, aqui estou. Em cima escreveu, chama Israel da tradição judaica a festa da expiação. Escreveu em cima também, Moisés e Elias. No folheto também tem uns escritos, vamos ver. Neste livro, Festa das Trompetas, nos diz
para tenerlo ahí también. Para ter aí também. Escrito. Para ter o escrito aí também. Fiesta de las trompetas. Vamos a ver aqui. En este mensaje. Porque vean ustedes, él se presentaría, dice aí. Porque vocês vejam, diz que ele se apresentaria ele mesmo. 48, aqui está na página 48. Página 48. Página 48. Este mensaje. En la parte de arriba, desde la página 47, na parte de cima, desde a página 47, vejam. E onde fala, Deus, Moisés e Elias têm que chamar o jubileu do Pentecoste, e ainda está acontecendo. Ou seria nesta hora. Aí ele escreveu, Moisés e Elias chama o jubileu. Agora, a festa das trompetas tem que ser conhecida, e está aqui em Malaquias 4, não está relacionado com essa ali de nenhuma forma. Aí escreveu, o quarto Elias não está relacionado com Israel. Porque naquele tempo estava sob a dispensação da graça e não estava relacionado com Israel. Então aí começa a porção que li. Do livro de Citas. Agora, vamos continuar. Vamos continuar lendo aqui. Na página 38, onde paramos. Fazendo serviço a Deus fora da sua vontade. Diz, observa, Deus prometeu em sua palavra que ele escolheria sua noiva da mesma maneira original, da forma que ele escolheu o noivo. Ele predisse pelos profetas e enviou um profeta a identificar. O profeta parado nas beiras do Jordão disse, eis, aqui está. Ou seja, que aí João está dizendo, eis, aqui está. E eles disseram, tu és o Messias ou não? Ele disse, não, eu não sou o Messias. Você deve ser o Messias. Mas, não, eu não sou ele, mas ele está entre vós. E eu não sou digno de desamarrar a correia do seu calçado. Quando ele vier, se revelará. E aí desenhou uma estrela de Davi do lado direito. Agora, na página 59 do livro de Citas, ali nos mostra algo bem importante também. No parágrafo 519, onde nos diz assim, em Malaquias capítulo 4. Agora, recordem que lá foi João, onde o espírito ministerial de Elias estava em sua terceira manifestação. E foi o precursor da primeira vinda do Senhor. Agora, aqui, ele vai mostrar o quarto Elias, diz. Em Malaquias, no capítulo 4 e Apocalipse capítulo 3, nos diz que estará aqui nesses últimos dias, esse mesmo que se porá na brecha pelas pessoas com um rebanho pequeno que Deus lhe dará. Ele virá nos últimos dias, Deus disse. Ele será um sinal a essa nação gentia que seu tempo acabou. E recordem, quando ele aparecer em cena, o tempo está próximo. Oremos para que Deus o envie, o tempo está próximo. Assim como o seu ministério terminou, o Messias se apresentou ele mesmo. Agora está falando que quando terminou o ministério de João, o Messias, Jesus, se apresentou ele mesmo. E agora vai nos falar deste segundo precursor, ou seja, o primeiro foi João, o segundo precursor, o reverendo William Branham, no qual o Espírito Santo estava operando o ministério de Elias em sua quarta manifestação, e diz, assim que essa pessoa que virá no último dia terminar o seu ministério, o Messias se apresentará ele mesmo. E embaixo de Messias ele escreveu, o ungido. Quando termina seu ministério, o Messias aparecerá e se apresentará ele mesmo.
E vocês vejam, ele terminou o seu ministério. E ele disse, talvez eu morrerei, talvez eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Ele diz, mesmo que eu não o faça, ou seja, referente a apresentá-lo, disse, essa mensagem apresentará Jesus Cristo ao mundo. E ele, em seu corpo físico, não teve a oportunidade de assinalar para esse que ele estava preparando o caminho, tão simples como isso. Mas sim, já tinha falado como ele o apresentaria com a sua mensagem, porque o mensageiro e a mensagem é o mesmo. Agora, Deus lhe deu a bênção de poder deixar falado ao povo o que ele viu naquela visão que ele viu, o mesmo que João viu na primeira vinda do Senhor, quando ele estava precursando a primeira vinda do Senhor, quando viu o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele, sobre o precursado. E ele também, esse precursor da segunda vinda do Senhor, viu a coluna de fogo repousar, ou seja, pousar sobre esse ministério. Por isso ele disse que seria paralelo em tudo. E ele deixou falar ao povo qual ministério, porque é um ministério que Deus estaria operando em algum ministro da Igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo final. Tem que ser um que tenha nascido com esse ministério de profeta, com as duas consciências juntas, para nele Deus operar os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, um ministro da Igreja do Senhor. Agora, ele diz que esse mensageiro que leva esse tesouro, essa joia, leva esse tesouro, leva uma bênção muito grande. E também o povo que estaria o recebendo levaria esse tesouro também, essa bênção. Não pode ser uma pessoa que diga, bom, espera aí, eu estou vendo aqui que pode ser um redimido, então eu sinto o friozinho e eu já estou há bastante tempo na mensagem, eu estou desde tantos anos, desde jovenzinho eu estou na mensagem, ou eu nasci na mensagem, ou isto ou aquilo, ou tenho conhecimento desde a mensagem do Mão Branco que eu tenho estado desde lá. Isso não serve para nada se não for um enviado de Deus, escolhido desde antes da fundação do mundo. Porque não era para se fazer profeta. Deus disse que sob o ministério de profeta, ou seja, que sob um filho de Deus redimido, que nasceria no meio da igreja, que nasceria com as duas consciências juntas. E no tempo determinado por Deus, assinalado por Deus, então, já no tempo de nascer, crescer e ter uma trajetória, e depois já uma etapa onde ele, vamos dizer assim, que ativaria e tudo isso nessa pessoa, nesse instrumento, onde tudo vem aí codificado, tudo já está aí, Deus começa a descodificar todo esse programa que vem nesse instrumento. Então, aí em cima escreveu, o Messias virá. Estou na página 59, parágrafo 519. Ele escreveu em cima, o Messias virá, e escreveu também, se põe na brecha. Ele escreveu, o profeta é igual o sinal. Agora, vamos voltar à mensagem tratando ou tentando fazer um serviço a Deus fora da sua vontade. Continua dizendo assim. E hoje está entre nós, na pessoa do Espírito Santo, se manifestando a si mesmo mais e mais, chegando à sua igreja e se revelando, porque ele e a noiva e o esposo serão o mesmo, se revelando a si mesmo. E algum dia vocês verão aquele mesmo que vocês sentiram em seu coração e verão sua identificação. Virá se personificar diante de vocês. Virá quê? A se personificar entre vocês. Por isso ele disse no livro Os Selos, na página 134 desta versão em espanhol, onde nos disse, e vocês observam, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o qual está em nosso meio agora mesmo, vejam aqui, fala,
Aqui fala o que está entre nós na pessoa do Espírito Santo. Aí não diz na pessoa de Jesus Cristo, porque estava em Espírito Santo no meio da igreja. E aqui agora fala mais claro, diz assim: o que está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse que ele fala ali, que está entre nós na pessoa do Espírito Santo, vejam, nos selos ele abriu. E aqui descobriu algo muito tremendo para a igreja noiva, porque aí já está identificando o Espírito Santo, que estaria encarnado no fim do tempo. Não no meio da igreja, mas encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Ele ainda estava manifestado na pessoa do Espírito Santo, mas ao estar manifestado na pessoa de Jesus Cristo, então isso já correspondia ao tempo final. Então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora aqui continua dizendo, onde nós paramos. Nesta mensagem, fazendo o serviço a Deus fora da sua vontade, diz assim: vocês sentirão em seu coração e verão sua identificação, porque virá a se personificar diante de vocês, e vocês e eles serão um. E você foi unido pela palavra, e a palavra que esteve no princípio haverá de retornar ao princípio, que é Deus. E naquele dia vós sabereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. Aleluia! Aqui estamos. Aleluia! Estou feliz em ao ver a Ele personificado entre nós e ver o que Ele prometeu pela palavra. Não pela emoção de alguém cantando e pulando e dançando, mas pela sua palavra, por sua palavra. Um homem, Ele está se revelando a si mesmo, que é o que Ele estaria realizando, vejam. E na página 97 do livro de Citas, parágrafo 838, nos diz assim, neste parágrafo embaixo diz, e especialmente nesta noite, quando esse selo virá diante de você. Aí ele escreveu, a segunda vinda do Senhor é igual ao sétimo selo. Quando esse selo vier diante de você, ou seja, quando a segunda vinda do Senhor estiver cumprida diante de você, ele está falando ali. Então veja, somente não tente interpretar. Se puder entender, isto é essa terceira etapa. O sétimo selo é a terceira etapa, ou seja, o sétimo selo é essa manifestação do Filho do Homem com seus anjos nesse instrumento. Quando vejam esse profeta mensageiro, isso foi o que ele falou naquelas palavras que ele nos deixou lá, ali naquele áudio, quando falou, quando vejam esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande capa catedral, que é o que Deus está fazendo hoje, cumprindo essas profecias, onde foi falado que teria um ensinamento sobre capa, e nós estamos nessa etapa, veja, do ensinamento, da pregação, porque ele viu pregação. Então tem que ter pregação. E aí ele esteve nos falando, nessas linhas que ele escreveu, disse, quando veja o profeta mensageiro do sétimo selo, e aí vimos que quando esse sétimo selo vier diante de você. E o que é esse selo? A segunda vinda do Senhor. Então veja que simples. Deus cumpre sua palavra, suas promessas. Os dois falando a mesma coisa, o quarto Elias e aqui o doutor William Souto Santiago também nos falando. Esse anjo nos trazendo as boas novas, ali nos deu uma tremenda notícia, com detalhes muito, porém, que muito importantes. Ele diz que quando vier diante de você, somente não tente interpretar. Não
não comece a interpretar, nem a raciocinar como é possível isso. Isso não pode ser assim. Agora ele vem dizer que é o cumprimento do 7º selo. E como é possível? Não tente interpretar. Creia. E então Deus vai operar para fazer você entender, te ajudar a entender. Se você não crê, não vai poder entender. E aqui no livro de Citas, ele escreve, o 7º selo é a terceira etapa. E em cima escreveu, não tem como ver a ele, o 7º selo, mas virá diante de você. Que é o que fala aí nessas linhas que ele escreveu? Aí continua dizendo, e aí me verão novamente. Os amo muito. Deus os abençoe. Porque ele disse que aí veríamos a ele? Porque depois desse ministério, da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, ele estaria realizando essa preparação da igreja noiva, lhe dando a fé do rapto. E depois disto, então, vão ressuscitar os que partiram. E aí os veremos. Vê? Aí o veremos. Viram como tudo é simples? E continua dizendo, vejam. Recordem que os mortos ou os santos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Eles estão esperando por nós. E nenhum vai ressuscitar sem a voz do Filho do Homem, sem a manifestação do 7º selo, falando a ressurreição. Vejam, quando eles trouxeram e edificaram o templo. Estou novamente na mensagem, fazendo um serviço a Deus fora da sua vontade, ou tratando, ou tentando fazer um serviço a Deus. Essa foi 18 de julho de 65, vejam. Quando eles trouxeram e edificaram o templo e colocaram a arca dentro, Deus desceu ali em uma coluna de fogo, amém? Enquanto Davi pulava e gritava, quando todos os cantores e os sacerdotes estavam alvoroçados, estavam fora da vontade de Deus. Mas quando Deus identificou a arca e o seu lugar e posição, quando Deus o quê? Identificou a arca, e a arca é a palavra, a arca é Cristo, é o ungido, é o verbo, é a palavra. E sua posição, ainda antes que eles colocassem a arca ali. Aí desenhou uma pedra angular e as eras e colocou uma seta para a pedra angular. E um pouquinho mais acima escreveu o pilar de fogo, do lado esquerdo. Mesmo antes que eles colocassem a arca ali, a coluna de fogo já estava se dirigindo ao lugar, exatamente sobre as asas dos querubins e exatamente atrás do lugar santíssimo. Aí embaixo ele escreveu, a arca do pacto é igual à palavra da pedra angular. O lugar santíssimo é igual à era da pedra angular. Os dois querubins é igual Moisés e Elias. Eu vou ler novamente. A arca do pacto é igual à palavra da pedra angular. O lugar santíssimo é igual à era da pedra angular. Os dois querubins são iguais. É igual Moisés e Elias. No lugar de repouso, exatamente sobre as asas dos querubins e exatamente atrás do lugar santíssimo, no lugar de repouso da coluna de fogo. Agora recordam quando em uma ocasião Jesus disse que não tinha nem onde recostar sua cabeça. Vamos ver onde está. Esa parte Mateo, vamos a ver a Mateo. Vamos ver Mateus 8. Mateus 8:19 diz: aproximou-se dele um escriba e disse: Mestre, aonde queres que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Agora vejam o que ele está nos falando ali.
naquele tempo de entrelace dispensacional, onde estava passando do átrio ao lugar santo, e ainda não era o lugar de repouso de Deus. O que lemos no início, que foi no sétimo dia que ele repousou. Isso é na sétima dispensação, a dispensação do reino, e o dia do repouso, o sétimo dia milenial, que é o reino milenial, onde terá descanso, terá paz, terá repouso, paz, felicidade. E lembro que lá vai estar governando, reinando com vara de ferro. Mas vejam, em um corpo glorificado sem limitações. Porém, aí está mostrado, está representado o dia de descanso que ele realizou lá no princípio, no sétimo dia milenial, que é esse glorioso reino milenial, onde terá esse repouso. Continua dizendo, e durante a dispensação da graça no lugar santo, ele não teve esse repouso no espírito, porque o corpo do ser humano é trino, ou seja, é alma, espírito e corpo. Então vejam, não tem repouso no átrio, no corpo, não tem repouso no lugar santo, o espírito, mas sim está achando repouso na alma de cada escolhido de Deus. E isso corresponde ao lugar santíssimo, a era da pedra angular, a dispensação do reino. Aí sim, ele tem onde recostar a sua cabeça. Sim, tem descanso e repouso em você, na sua alma. Na sua alma e na minha alma. E continua dizendo, e a glória de Deus estava ali de tal modo que o sacerdote não podia nem sequer ver para ministrar. Do lado direito escreveu pilar de fogo e uma pedra angular e as eras. Amém. Há de fechar os olhos de todos os teólogos quando ele vier por sua noiva. Claro que fechará os olhos de cada teólogo, porque viria de uma forma tão simples que se a pessoa não vigiasse, passaria e não perceberia. Ele disse em Deus em simplicidade, página 17 do livro Os Selos. Ela há de ser levada à meia-noite, como aconteceu com eles. Eles nem sequer haverá ir. Oh, louvado seja Deus! Deus prometeu que ele tiraria sua noiva para fora, e assim ele faria. Haveria uma semente e haveria luz no tempo da tarde. Ele haveria de fazer essas coisas exatamente da forma original, da forma que ele planificou no Antigo e Novo Testamento. E não é através de denominações, não seria através dos nossos sistemas que estamos usando hoje em dia. A única coisa que estamos causando é morte, fazendo reticência. Pessoas estendendo suas mãos e morreram por isso. Porque o mesmo que aconteceu com os filhos de Arão, que ofereceram fogo estranho, que o Senhor não tinha mandado, e se meteram ali com fogo estranho, entraram ali com fogo estranho. Disse que ele nunca os mandou. Vejam, em Levítico capítulo 16, versículo 1 diz: E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Vê? Estenderam sua mão. E veja que isso foi o mesmo que aconteceu no princípio. Porque allí en el capítulo 3, verso 22. Porque no capítulo 3, versículo 22 diz: E disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como de nós, sabendo o bem e o mal. Agora, para que não estenda sua mão, o que fizeram?
estavam estendendo a mão para esse lugar santíssimo, veja. E também tome da árvore da vida e coma e viva para sempre. Mas viveria para sempre em que condição? Em uma condição caída. E continua dizendo, e o Senhor os tirou do jardim do Éden para que lavrasse a terra da qual foi tomada. E lançou, pois, o homem fora e colocou querubins no oriente do Éden e uma espada que movia por toda parte para guardar o caminho da árvore da vida. Aí ele escreveu do lado esquerdo, árvore da vida. No versículo 22 ele escreveu também, árvore da vida. Aí vocês vejam que estão os querubins. E vamos ver aqui também. E vamos ver aqui também. Em el capítulo 29. No capítulo 29. Ou 30, vamos ver aqui. Ou capítulo 30 do Êxodo. Vamos ver aqui. Onde ele nos falou. Antes de continuar no capítulo 2 do versículo 16 de Levítico. No Êxodo 30. Vamos ver. Aí, desde o versículo 1, ele está dando todas as diretrizes ali. Versículo 7 diz, e Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E, acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, e nem tampouco derramareis sobre ele libações. Aí desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. E uma vez ao ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Agora, já lhes tinha dito que seria uma só vez, porque ali ele disse. Continua no versículo 12. Capítulo 16 de Levítico continua. E Arão não entre o tempo todo atrás do véu, atrás do propiciatório sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. De onde? Sobre o propiciatório. E aí desenhou uma estrela de Davi do lado direito. Agora, já tinha dito que não podia entrar o tempo todo. Aqui agora os filhos de Arão estenderam a mão, vocês vejam. E isso foi morte para os filhos de Arão. O que neste tempo representa morte espiritual também depois, mais adiante, morte física. Pode continuar vivendo. Se não morrer por velhice, ou por uma enfermidade, ou por algo, então morre na grande tribulação. Mas primeiro é morte espiritual. Por estender a mão, oferecer incenso, fogo estranho, interpretações privadas, coisa assim, no lugar santíssimo, quando aí é somente uma pessoa que ministra. Continua dizendo aqui na mensagem a trajetória dos ministérios de Moisés e Elias, que começamos a ler com essa mensagem. Continua dizendo um pouquinho mais adiante. Agora podemos ver que os ministérios de Moisés e Elias estariam novamente onde? Onde estiveram no princípio. Agora, no princípio, onde estiveram? Vejam, no tabernáculo de Deus. No tabernáculo de Deus. Mas em uma nova parte do tabernáculo de Deus. Agora, o tabernáculo de Deus é sua igreja. Na parte do lugar santíssimo.
Agora, vamos buscar aqui o livro das eras, sem editar. O livro das eras, sem editar. Vamos terminar esse parágrafo, diz. E agora podemos ver que os ministérios de Moisés e Elias estariam novamente onde estiveram no princípio, no tabernáculo de Deus, mas em uma nova parte do tabernáculo de Deus. Antes nunca tinham estado aí no templo de Deus. Os ministérios de Moisés e Elias nunca estiveram no templo espiritual de Deus, o corpo místico de crente, no lugar santíssimo. Essa é a nova parte desse tabernáculo de Deus, onde esses ministérios apareceriam, esses ministérios de Moisés e Elias. No livro das eras, no livro das eras, sem editar, no folheto é na página 27. Aqui no livro, vamos ver. O número que corresponde à página aqui, para que vocês tenham aí também. Aí onde começa aí onde fala, eu gostaria de trazer. Isto é a página 513. 513 do livro das eras sem editar. E vamos ler aí, no folheto aqui na página 27, seria, de Apocalipse capítulo 4, Revelação capítulo 4, parte 1. Diz, eu gostaria de lhes trazer outra coisa. Depois que Jesus morreu, foi morto e enterrado em São João 21, 20, alguns críticos começaram isso lá nos dias primitivos. Agora, enquanto estamos no restante disto, vamos esclarecer. Em São João 20, 21, Jesus tinha se encontrado com seus discípulos, os alimentou com peixes e pão assado, e enquanto eles iam costa acima, João se recostou sobre seu peito e Pedro fez a pergunta e disse, o que vai acontecer com esse homem? Jesus amava a João. Vejam, esse é o discípulo amado, e João representa o mensageiro final. João representa tanto o mensageiro final como também a igreja noiva, a qual também ele ama. Agora, vocês vejam que esse mensageiro ao qual ele ama, esse mensageiro, o qual ele ama, é o que no fim do tempo estaria no meio da sua igreja como o amado de Deus. Como foi com Davi. Todos estavam ali, todos animados e todos ali vestidos na expectativa, mas ele falou assim, olha, não vamos assentar aqui até que apareça esse último. Quem? O amado. O que talvez não tinha, vamos dizer assim, não tomava ele em conta para nada disto, mantinham ele lá. Mas vejam, aquele era o amado de Deus. E assim é aqui. No tempo de Jesus também tinha um amado. Tinha um amado no tempo de Jesus também, porque, vejam, cada mensageiro sempre tem alguém como Elias. Veja, Elias tinha lá Eliseu, que foi o seu sucessor, e Moisés, vejam, tinha um amado, Josué. Jesus tinha um amado, João. Vê? Elias, Eliseu, um amado. E aqui também o mensageiro final é amado pelo anterior. Podemos dizer, vejam, o Dr. William Souto amava muito a um. Veja, ele disse, ali em umas palavras ele disse, qualquer pessoa que teria seu nome ali, leria também, porque a pessoa tem que ler o que corresponde à pessoa. Então, veja, naquele mesmo dia 13 de agosto de 2017, jovens e crianças servindo a Cristo, ele disse, Ele é o único que tem vida eterna para você e para mim, que Deus os abençoe a todos.
em todos os passos. A vitória está segura. Benji, que Deus continua sempre te abençoando. A vitória está segura. Te amo muito. Essas são palavras muito formosas, como as que o arcanjo disse a Daniel: és muito amado no céu. E vejam depois, mais adiante, continuou escrevendo: a vitória está garantida. Adiante, jovens, meninos e adultos. Adiante, adiante, adiante. Estamos na terceira etapa. Adiante, adiante, adiante. Deus os abençoe e os guarde e os utilize grandemente em sua obra. Benji. E aí já foi direto. Benji, nesta terceira etapa, que está prometido para a igreja nesse tempo final, Deus te abençoe e te guarde, Benji. E a todos que me escutam em Porto Rico e nos diferentes países. Adiante, adiante, adiante. Agradeço a todos o trabalho na grande capa catedral. Veja como quando ele falou assim, em diferentes tempos, em vários tempos, ele disse assim a seus profetas, e disse: te amo, e disse ao povo também: vos amo. Isso é de alegria e felicidade, tanto para o instrumento como para o grupo, porque todos somos muito amados no céu. Por isso que eu a cada momento digo: os amo muito, porque é um amor eterno, sem barreiras, sem limitações. Porque estamos na etapa, na era do amor divino. Agora já os discípulos lá rapidamente ficam enciumados, porque sempre tem ciúme, sempre está aí o ciúme, esse ciúme religioso. E quando isso acontece, se a pessoa não estiver consciente, e pode já entrar em um ciúme enfermiço, ou seja, que adoece, um ciúme religioso que adoece, e aí já começa a atacar o ungido de Deus, o amado de Deus. E lá perguntaram: o que acontecerá a esse homem? Jesus amava a João e também amava a todos. Mas assim, era o mais queridinho. João era um homem de amor, e ele disse: o que acontecerá com esse homem? Qual será a sua situação? Ou seja, Pedro disse assim: qual será o futuro dele? E Jesus disse: o que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha, até que eu regresse? Então os discípulos cometeram um erro. Eles falaram que Jesus disse que ele ia viver até a vinda. Do lado esquerdo escreveu: João é igual, a noiva ficou até que ele veio em seu reino. Onde? Na dispensação do reino, que é a dispensação que ele apareceria em sua segunda vinda. João é igual, entre parênteses, a noiva ficou até que ele veio em seu reino. Essa é a noiva que neste tempo final estava esperando sua vinda. Mas Jesus não cometeu erro nenhum. Aqui mesmo em Revelação, no capítulo 4, Cristo cumpriu sua palavra. Ele levou João e mostrou a coisa completa a João. Glória, ele viu a cena antecipadamente. Ele viu a cena antecipadamente. Ele viu a cena antecipadamente. Ele viu exatamente como se ele vivesse na terra. E viu acontecer todas as eras da igreja e a vinda do Senhor. Todo o livro de Revelação, do Apocalipse. Do lado direito escreveu: João viu a vinda do Senhor. Então vejam como infalíveis são suas promessas. Agora ainda reticência. Tiago não, João não. Todo o restante deles nem mesmo teria permitido Paulo ver e contar nada. Ele disse: o que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? E sendo que eles falaram isso, ele somente escolheu a João e o raptou.
Aí ele grifou e circulou. E escreveu embaixo: eu quero que ele fique até que eu venha. Ele escolheu somente a João e o raptou. E ele lhe mostrou toda a coisa mesmo antes que morresse. De modo que ele viu a coisa inteira. Ele lhe mostrou o que seria. Irmão, Pato, isso não é maravilhoso? Oh, veja, ele o raptou. E aqui mesmo começa no capítulo 4, versículo 2. Aí prova. Ele lhe mostrou coisas que eram, coisas que são e as que virá. Ele lhe mostrou as eras da igreja, a vinda dos judeus, o derramamento das pragas, e do lado esquerdo escreveu pragas. O rapto e novamente a outra volta, o milênio e o lugar eterno dos seus salvos, exatamente como se ele vivesse essa experiência completa. Ele viu tudo acontecer, vê? Ele somente elevou e mostrou o filme do que está acontecendo. Lhe permitiu ver toda a coisa ensaiada. Ó Deus, levantado. Cumpriu sua promessa. Do lado esquerdo escreveu raptado. Em pragas, em cima, desenhou uma estrela de Davi também, para vocês terem aí. Levantado, do lado esquerdo, ele escreveu raptados. E levantado, cumpriu suas promessas em Revelação 4:2. Antes da sua morte, ele foi levantado em espírito e ele viu coisas exatamente assim como ele tinha visto. Ele viu tudo ensaiado. Tudo antecipadamente. Ele viu em uma visão exatamente o que haveria de tomar lugar e o que aconteceu na terra, tudo, desde a vinda do Senhor Jesus. Lhe mostrou em uma visão. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Assim que então os discípulos, reticentes, ou nenhum que jamais teria dito isso, ele disse que ele viria nesta era. Ele lhe disse: o que te importa que se de outra forma ele ficar até que eu venha? Ele então se levantou e simplesmente mostrou a coisa a ele e lhe mostrou o que ia acontecer. Oh, eu amo isso, oh Deus. E do lado esquerdo ele escreveu: ele ensaiou o ensaio de sua venida, o ensaio. Ele lhe mostrou o ensaio da sua vinda. E uma estrela de Davi no parágrafo anterior do lado esquerdo. Agora observa, vamos ver o que era aquilo. Ele diz: imediatamente eu fui arrebatado em espírito, e eis um trono que estava posto no céu, e um sentado sobre o trono. Agora, vamos um momentinho ali no livro Os Selos. Na página 275, onde nos diz: vimos tudo relacionado a esses 4 selos. Amanhã vamos mudar o cenário da terra ao céu para ver aonde João olhou para cima e viu as almas debaixo do altar, o altar do sacrifício. Depois de amanhã à noite veremos o juízo que cai. Do lado esquerdo ele escreveu o juízo. Agora, eu não sei o que significam esses selos que nos resta por diante. Apenas eu os li, como vocês também fizeram. No domingo à noite nos corresponde ver o silêncio que houve por meia hora. Aí ele revelará. Ele o fará. Eu estou confiado que ele fará. Aí escreveu Apocalipse 19 e escreveu. Aí para cima escreveu: a meia hora de silêncio. Veja no outro livro aqui também escreveu. Nesse parágrafo do lado direito, desenhou uma pedrinha angular e escreveu silêncio e escreveu meia hora. Continua dizendo: tivemos que tocar várias escrituras, como no Apocalipse 19, para mostrar que a vinda de Cristo aniquilará o anticristo. Por isso que desta vez tivemos que desviar e por isso que tivemos que ver várias citas, em particular o Apocalipse 19, para mostrar que quando Cristo vier,
aniquilará o anticristo. Vimos também o Apocalipse 10 para mostrar que o sétimo anjo será uma pessoa que aparecerá nesses últimos dias, ungida por Deus para o ministério como o que o profeta Elias teve, porquanto nos foi falado, porquanto nos foi predito em Malaquias 4 para revelar a palavra original de Deus a essa geração, como aquele fez lá com a Jezabel natural. Agora, essa pessoa... Agora, vejam aqui nesse livro azul, no outro, em cima de pessoa, ele escreveu men, ou seja, homem. E essa pessoa fará como com a Jezabel espiritual, as igrejas denominacionais. Tivemos que ver o Apocalipse 10, do 1 ao 7, para ver isso, e também o Malaquias 4 e Amós 3, 7. Foi Elias quem profetizou, e aí escreveu o primeiro e o quinto. Aí onde fala, foi Elias quem, aí ele escreveu o primeiro e o quinto. Elias foi quem profetizou e condenou Jezabel naquela geração. E aí desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. E Elias nunca morreu. Certamente que não. Apareceu novamente como 800 anos depois, ao lado de Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Ele não está morto. Agora, vemos que o seu Espírito deve ungir um homem conforme a promessa de Deus nos últimos dias. Foi prometido que ele faria o mesmo com a Jezabel espiritual, na última era, como fez lá com a Jezabel natural. Por isso eu entrei em tantos detalhes da Escritura para provar isso. Então, assim, não pode ter dúvida na sua mente. Se tiver, me escrevam. Tudo concorda tão perfeitamente, até a destruição do seu corpo natural pelos animais que o consumiram. Agora, um pouquinho mais embaixo, vejam, diz assim. Recordem. No próximo parágrafo, diz assim. Vamos nesse mesmo parágrafo. E recordem, sem ter inimizade com ninguém, de nenhuma organização, porque eles têm filhos no sistema católico, sistema batista e metodista, e dentro de todo esse sistema, quantos tem aqui? Quantos estão hoje aqui que saíram desse sistema quando viram a luz? Levantem suas mãos. Lá ainda tem pessoas igual a vocês, mas esse sistema que mata é o espírito do anticristo que os faz chegar a um ponto onde não escutarão a verdade. Vejam, e do lado esquerdo para cima ele escreveu: o espírito do anticristo não os deixará ouvir a verdade, não os deixa ouvir a verdade. Ou seja, fazem tudo o que tem que fazer, e esse espírito faz nessas pessoas tudo o que tiver que fazer para que elas não escutem. Ou seja, que não venha às atividades, quer seja que fique em suas casas e comecem a acreditar que podem fazer tudo desde suas casas, o mesmo que tentaram fazer no Monte da Transfiguração. Começam a fazer tendas e começam a fazer tendas em suas casas, o que não está correto. Tem que se reunir no lugar ordenado por Deus, onde o Espírito Santo está falando à sua igreja. Mas vejam, tem que acontecer isso, porque isso já foi algo que foi feito no tempo passado, e como tudo é paralelo, na primeira vinda, a segunda vinda seria paralela em tudo. Então, isso tudo tem que acontecer também. Ou seja, se vierem, então tentam fazer outra coisa, se distrair. Coloca um fone de ouvido, coloca qualquer coisa no ouvido, tapa o ouvido para não ouvir. Esse espírito do anticristo faz o que tiver que fazer para que as pessoas não escutem. Mas ninguém pode se tapar, se esconder de Deus. Cada um faz o que lhe corresponde, mas para que vocês saibam que é o espírito do anticristo que não lhes deixa ouvir a verdade. Qualquer coisa que façam para não escutar, seja o que for, dessas que eu mencionei. E tem mais ainda.
também ouvir outras pessoas falando mal, e isso faz com que elas também não escutem. Ou seja, que tem muitas formas que o espírito do anticristo usa para fazer com que o ser humano não escute a voz de Deus, a verdade. E recordem como explicamos a noite passada o assunto de estar selado. Se um homem escutasse a trombeta do jubileu e rejeitasse aceitar a sua liberdade, então levava ele diante do sacerdote e com um furador, um aparelho pontiagudo, fura a orelha e como ouve pelo ouvido, e se não ouvir, não vai crescer a fé, porque a fé vem pelo ouvir. E depois, se ouvir e rejeitar a sua liberdade, então terá que servir o seu amo denominacional pelo restante de sua vida. Amém? Nosso Senhor não é maravilhoso? Agora, vamos continuar aqui onde paramos. Seria a página 514. Aqui já estou indo pela página 28, diz assim. Imediatamente foi arrebatado em espírito, eis um trono estabelecido no céu, e sobre o trono estava um sentado. Foi uma voz que o chamou. Oh, essa voz! Oh, eu não posso me afastar esta voz. Deixe atrás dele. Então ele olhou lá embaixo e ele lhe mostrou todas as eras da igreja, porque ele estava em pé nas eras da igreja, os 7 castiçais de ouro. Depois ele escutou essa voz, depois que as eras da igreja tinham terminado. Essa voz deixou a terra e subiu. Quando ele entrou em glória, ele escutou dizer, sobe aqui. Quando ele o quê? Entrou em glória, entrou na glória. Eu vou te mostrar o que há de acontecer depois disso. Oh Deus! E aí desenhou uma pedra angular do lado direito e para cima escreveu, a voz deixou a terra. As eras. Deixou ou saiu da terra das eras. Por isso ele falou que quando o espírito for tirado, disse, quando for tirado o que impede. Veja, e foi tirado de onde? Das eras. A voz deixou a terra, as eras, e entrou em glória no lugar santíssimo. Eu vou ler novamente. A voz deixou a terra, as eras, e entrou na glória no lugar santíssimo. Oh, todos nós sabemos o que vai dizer. Sim, reticência. Antes de ler, não é certo? Sabemos o que vai acontecer. A trombeta de Deus tocará e os mortos em Cristo se levantarão. Isso é certo? Vejam aqui em 1 de Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Essa voz era a voz de Cristo. Isso é certo? A voz de Cristo, porque a trombeta de Deus tocará e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Nós que vivemos e temos ficado, seremos levantados junto com eles a receber o Senhor nos ares e estar sempre com o Senhor. A mesma voz que mandou João subir, a mesma voz que disse a João, sobe aqui, é a mesma voz que algum dia mandará a igreja. Amém? Mandará a igreja. Aí do lado direito escreveu rápido e do lado esquerdo voz de arcanjo, a ressurreição e rápido. E também a mesma voz que mandou João subir é a mesma voz que deu ordem a Lázaro que estava morto sair do túmulo. Essa é a mesma voz de arcanjo. Cristo é a voz de arcanjo. Voz de arcanjo, vejam. Oh, essa voz de trombeta de Cristo mandou João subir, a mesma voz que mandou Lázaro. Você observou que no túmulo de Lázaro ele falou com voz forte. Ele não falou assim, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Ou chamou dos mortos. E supostamente lá estremeceram, se estivessem um pouquinho sonolento, porque ele não falou suavezinho, Lázaro, vem para fora. Não, isso não escuta. Isso não se escuta. Ali ele quis revelar como foi. Ele clamou forte, Lázaro, vem para fora. O chamou dos mortos. E ele respondeu, estou aqui. E ele saiu dos mortos depois que estava morto e o seu corpo apodrecido. Essa mesma voz disse, João, sobe aqui e eu te mostrarei algumas coisas que estão por acontecer.
Aí desenhou uma pedra angular do lado direito. Essa mesma voz que soará quando os mortos em Cristo se levantarem. Porque a trombeta, o que é uma trombeta? A voz de Cristo. E aí em cima ele escreveu, os trovões. O mesmo que o chamou e o levantou. Ele ouviu uma voz como de trombeta. Agora ele disse, sobe aqui. Viram como será a ressurreição? Será em um momento, em um abrir de olhos. Essa voz de um soar claro chamará a igreja, porque ele estará fora dela. Essa grande voz chamando. Deus me ajuda a ouvir nesse dia, naquele dia. Me ajude a ouvi-la. Como eu digo frequentemente. Eu sei que tem uma grande porta escura colocada diante de mim chamada morte. Cada vez que meu coração palpita, estou um pouquinho mais perto desta porta. Algum dia desses eu terei que entrar por ela, mas não quero entrar como um covarde aí, gemendo e chiando e gritando. Quero entrar ali com as vestes da sua justiça e sabendo isso, que eu o conheço no poder da sua ressurreição, que algum dia, quando ele chamar, sairei para fora de entre os mortos, quando ele me chamar para me apresentar no alto. Aí desenha uma pedrinha angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Então, onde é o chamado para essa ressurreição? Na era da pedra angular, quando ele me chamar para me apresentar no alto, quando a trombeta de Deus tocar e os mortos em Cristo se levante. Agora veja, quando isso acontece, então veja que estará sendo realizado algo glorioso, onde esse grupo de jovens aparecerá, e diz que aparecerão a muitos, e vocês vejam, até aos familiares. Aparecerão até aos familiares, porque isso vai ser um testemunho para eles de que tinha acontecido a ressurreição. Se eram familiares crentes que partiram e ressuscitaram e escutaram que aquele familiar assistia a algum lugar onde estava sendo pregado e realizava a pregação e falava de ressurreição e rapto e todas essas coisas, quando esse familiar os vejam, vão dizer, realmente você tinha razão, isso era pura verdade, mas como eu deixei isso passar e quantas vezes você me convidou para a atividade e eu não fui? Agora o que devo fazer? O que vou fazer agora? Então veja, isso mesmo foi o que aconteceu lá no dia do Pentecoste. O que faremos? Agora, para esse tempo final, quando isso acontecer, vejam, esses familiares que vejam os que partiram, que os vejam quando os virem, eles receberão força para darem suas vidas na grande tribulação. Mas vocês vejam, os escolhidos, quando aparecerem a nós, então aí seremos transformados. Tem um trabalho que estará sendo realizado a favor dos escolhidos. E isso estaremos vendo, onde terão essa oportunidade os familiares naquele tempo, porque isso é como um aviso, porque se nós temos estado reclamando dos nossos familiares, então Deus vai nos dar a forma, a maneira para que não se percam. Mas tudo isso é um mecanismo que vai estar acontecendo e sendo realizado, que também vai ser a favor dos nossos familiares. Quando Ele me chamar para me apresentar no alto, quando a trombeta de Deus tocar, os mortos em Cristo se levante. Se eu estiver vivo, serei mudado em um momento, em um abrir de olhos, e irei com o restante deles acima, para encontrar o Senhor nos ares. Então veja que os escolhidos, ao vê-los, serão transformados, mas os familiares não. Ou seja, aqueles que não são escolhidos, porque pode ter uma família completa que é escolhida, mas também pode ter uma metade e a outra metade não ser do grupo crente da mensagem. Mas a esses, se os escolhidos os reclamou, mesmo que for um, e a família forem 50, e um só for crente e ele reclamar os demais, então todos eles, por quanto esse escolhido os reclamou, então vão ter a oportunidade de vida eterna. Como? Vejam. Todas essas coisinhas estarão sendo realizadas, cumpridas a favor dos familiares. Então, por isso, reclamamos os nossos familiares para que Deus
atuem e assim Deus dê a eles essa visão para ver os que vão ressuscitar. Porque esse corpo glorificado pode se permitir ser visto, se quiser. Se não quiser, não permitirá ser visto. Como? Passando para outra dimensão. Essa trombeta de Deus, som claro e forte, isso será o mesmo em sua vinda. Não tem um som incerto relacionado a isso. Não houve nada incerto a João quando ele escutou essa voz falar, sobe aqui, e ele subiu, amém? Aí do lado esquerdo escreveu, a grande trombeta. Agora aqui continua dizendo, onde nós paramos, na mensagem A Trajetória dos Ministérios de Moisés e Elias, continua dizendo, e quando digo que nunca antes tinha estado aí, porque ele vinha falando que naquela nova parte do tabernáculo de Deus, nunca tinham estado aí, que é o templo de Deus. Esses ministérios de Moisés e Elias. E quando eu falo que nunca antes tinham estado aí, eu me refiro ao templo ou tabernáculo de Deus composto por seres humanos, entenderam? É a primeira ocasião que esses ministérios de Moisés e Elias estariam nesta nova parte do tabernáculo de Deus. Porque quanto ao templo ou tabernáculo que Moisés construiu, o ministério de Moisés esteve no átrio, esteve no lugar santo e também esteve no lugar santíssimo. Passou por todos os lugares. Agora vejam, tudo isto é fora da dispensação da graça. Recordam que no início nós lemos que esses ministérios estariam... Por isso, os ministérios de Moisés pela segunda vez e de Elias pela quinta vez não correspondem à dispensação da graça. Estão fora da dispensação da graça. Agora, vejam nessa mensagem, a trombeta que juntos escolhido no tempo do fim, 30 de maio de 2004, pregado no México, diz assim... Portanto, é importante aproveitar o tempo curto que nos resta nesse planeta Terra, de graça e misericórdia da parte de Deus, de dia de salvação e dia aceitável diante do Senhor. Qual é o dia aceitável? Qual é o dia de salvação? A dispensação da graça. Ainda estamos no dia aceitável diante de Deus. Se estávamos no dia aceitável, então, esses ministérios não poderiam estar operando lá, porque esses ministérios são para operar no lugar santíssimo, na dispensação do reino. Ainda estamos no dia aceitável diante de Deus. Ainda estamos nesse tempo glorioso, onde Deus aceita toda pessoa que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador e fica reconciliada com Deus para viver por toda a eternidade no reino de Deus. Então, esse é o tempo onde estávamos. Naquele tempo, veja, em 2004 estava neste tempo. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, São Paulo disse assim, porque diz, em tempo aceitável te ouvi e em dia de salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia de salvação. Essa é a dispensação da graça, o dia da dispensação da graça. Portanto, ainda estamos no dia aceitável diante do Senhor. Ainda estamos na dispensação da graça. Agora, se estávamos lá na dispensação da graça, então os ministérios de Moisés e Elias não podiam estar ministrando naquele tempo. Tão simples como isso. Porque aqui ele nos diz que esses ministérios não são para serem manifestados na dispensação da graça. Eles são manifestados fora da dispensação da graça, fora das 7 etapas ou eras da igreja gentia. Diz, ainda estamos na dispensação da graça. No final da dispensação da graça, no final do tempo, onde Deus disse por meio de Jesus Cristo que Ele enviaria seus anjos. Ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta e ajuntaria os seus escolhidos. Agora vejam que é na dispensação do reino que esses ministérios estariam operando. Não podiam operar na dispensação da graça. E na página 43 desta mensagem que estamos lendo, fazendo serviço a Deus fora da sua vontade, ali nos diz assim, eu sei, em alguma coisa nova, eu sei
que vai ser em alguma coisa nova. Tem um pedacinho aqui que está um pouquinho tapado. Não se baseie em alguma coisa nova. Não se baseie em alguma coisa nova. Estão saindo por toda parte e sairá mais. Mas não vá pegar essas coisas novas. O Senhor vosso Deus vos declarou o que é a verdade. O Senhor vosso Deus vindicou o que é a verdade pela sua palavra e com seu espírito. Não é com espada nem com exército, mas com meu espírito. E o meu espírito, Deus busca aqueles que lhe adorem em espírito e em verdade. A sua palavra é a verdade. E ele vindicou ser Jesus Cristo ontem, hoje e para sempre. Ele mostrou a vocês a semente do entardecer. Ele as revelou na palavra. Ele lhes comprovou com o seu espírito. Nunca vá começar ou iniciar uma organização. Não tente edificar sobre nenhuma outra coisa, mas se mantenha humildes perante o Senhor vosso Deus, já que parece que as portas da terra prometida já estão por abrir em breve. Quando a noiva e o noivo tomem seu lugar no trono, então poderemos ir com verdadeiro cântico e regozijo. Do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras, e em cima, do lado esquerdo, escreveu: as portas da terra prometida ao 7º milênio. Vivamos humildes. Agora vamos aqui à mensagem, vejam, a mensagem liderança. Vamos parar um momentinho ali. E nesta mensagem liderança, vamos ver aqui na página 21. Olha, nos diz assim: tal como Moisés chamou uma nação fora de uma nação, hoje Cristo está chamando uma igreja fora de uma igreja. É a mesma coisa em tipos, levando a gloriosa e eternal terra prometida. Agora, rejeitar essa pessoa que está fazendo o chamado, Cristo, não importa se você é pentecostal, metodista, luterano, o que for, você tem que, esta era, nada contra eles de nenhuma forma, mas agora, nesta era, você tem que aceitar, como eles fizeram naquela era, aceitar a pessoa de Cristo, que é a palavra. Do lado esquerdo ele escreveu: Cristo faz o chamado à terra prometida. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se encarnou e habitou entre nós. O mesmo hoje, ontem, hoje e pelos séculos. Então vejam, você tem que aceitar essa pessoa de vida eterna. Aí em cima ele escreveu anjo do pacto e desenhou uma estrela de Davi do lado direito e em cima escreveu: você tem que aceitar a pessoa de vida eterna. E se a pessoa de vida eterna que fala lá, que a pessoa do Espírito Santo estava no nosso meio, e no livro Os Selos fala que quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então você deve aceitar a pessoa do Espírito Santo neste ministério de Jesus Cristo pela segunda vez, neste instrumento, no ungido de Deus para esse tempo final. Então viram como tudo é simples? Agora, a vida de Lutero foi justificação. Wesley acrescentou santificação. Pentecostes teve acrescentado a restauração dos dons, mas agora está completando as 3 fases no corpo e fora disso. Agora, quando a ressurreição vier, a vida que os luteranos viveu e que saiu, agora fala, quando vier a ressurreição, aí desenhou uma seta para a pedra angular, desenhou uma pedra angular e as 3 eras e colocou uma seta para a pedra angular. A vida que os metodistas viveu e saiu a vida que entrou nos pentecostais, todas serão raptadas fora da terra ao corpo da noiva para ser levado diante de Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso é glorioso. Temos virado uma esquina, estamos olhando para o céu, vigiando a vinda. Aí desenhou uma pedra angular e as eras e colocou uma seta indicando a pedra angular e escreveu: temos virado uma esquina. No topo da pirâmide, ou como diríamos, o seu regresso. A igreja tem que ser ressuscitada. Em breve nós temos que nos preparar. Agora, continuando aqui onde paramos,
na página 43 de Fazendo o Serviço a Deus Fora da Sua Vontade. Vivamos humildes, vivamos amorosamente, nos amando uns aos outros, não permita nenhuma outra coisa entre vocês. Se você ver algo se levantar em seu coração contra alguém, rejeita imediatamente. Não permita reticência. E Satanás tentará fazer o melhor que possa para se meter entre vocês. Se lembra da palavra a noiva? Que ele disse que o diabo tentará se meter entre vocês e se tornar parte de vocês, para começar a envenenar os escolhidos. Agora ele diz, orem por essa pessoa, para que ela ou entra ou vá embora. Mas não faça parte de nada disto. E ele falou, quando vocês vejam um ataque dirigido à capa, ou ao ministério, ou à pessoa, ataque aqui pode ser até demandas que comecem uma demanda. Então, vigie que é o anticristo nessas pessoas movendo tudo isso contra o cumprimento das profecias, desta visão da capa. Porque, como aí é onde Deus está dando a fé do rapto, o diabo não quer que os escolhidos de Deus sejam transformados. Por isso é importante estar alerta e vigiar todos os passos do inimigo, porque quando você veja um ataque dirigido diretamente à capa e ao ministério, então aí você já poderá identificar onde o anticristo estava no meio da igreja, de uma forma bem sigilosa, se movendo, porque sempre esteve no meio da igreja, mas no final, quando fica destapado naquela estrada, e então aí é visto, esse aí é o rastro da serpente, tão simples como isso. Então veja, não permita que isso aconteça. Algum indivíduo com língua resbalosa virá de repente para tentar te apartar, tentando apartar você, com a língua rasbiosa, que é uma pessoa que fala muito e fala, olha, isso é mal, aquele fez isso, aquele fez aquilo, e começa a falar mal e danificando as imagens, tanto de Miguel como minha, ou de algum outro ministro. Vejam, tudo isso, então vocês aí já sabem que é esse indivíduo sendo instrumento do diabo. Algum indivíduo com uma língua resbalosa, talvez virá de repente tentando te apartar. Você acredita que eles conseguiam persuadir a Moisés a sair da presença de Deus, onde ele estava e tinha visto? E disse, não, Senhor, não tiramos nem acrescentamos. Simplesmente mantenhamos na forma como o Senhor disse. Nós não queremos uma denominação, não queremos nenhuma denominação, não queremos nenhuma malícia, não desejamos nenhum problema. O que queremos é Deus, e Deus é a palavra. Agora, tudo isso, quando vocês vejam o que chama até de seita, não, isso aí é uma seita religiosa. E ainda mais, até mencionaram o nome deste ministério, então você aí já pode ver que é um ataque direto. Começa assim, falando assim abertamente contra a grande capa catedral e do ministério. Por isso temos que estar com nossos olhos espirituais bem abertos, porque ele diz que enganaria, se fosse possível, até os escolhidos, mas os escolhidos não serão enganados. Eles estão seguindo tudo o que foi falado de que em uma grande capa catedral estaria pregando e revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o que os trovões estariam revelando, e revelando à igreja noiva e dando à igreja noiva a fé do rapto. Aí ele mandou inclinar a cabeça e disse na oração, ó Deus, eu vejo em volta como o espiritual, eu tento ver o que está acontecendo e vejo tua palavra da forma que está sendo vindicada, a forma de como foi provada desde faz 33 anos, aqui embaixo no rio, o que tu falaste, e aqui está, 33 anos depois, e tu estás fazendo exatamente o que tu disseste. Senhor, longe esteja de nós tentar fazer algo menos ou maior, simplesmente se manter na forma que tu fizeste, simplesmente caminhar humilde e seguir a ti. Senhor, esses são os que tu deste ao ministério, a parte daqueles que já dormiram em torno da nação, em volta do mundo.
Os cemitérios são depósito de muitos deles que estão esperando, santos bem-aventurados. Mas, como foi falado, nós, os que estamos vivos, os que ficamos, não impediremos os que dormem. A trombeta soará e os mortos em Cristo levantarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados junto com eles, quando a glória de Deus há de estar na terra e há de esconder a igreja longe do mundo, e nem sequer será vista quando se vá. E do lado direito ele escreveu: a trombeta tocará, a trombeta soará, e em cima escreveu um pouquinho onde começou a frase, desenhou uma estrela de Davi e escreveu: vejo com olho espiritual. E em cima desta frase completa, desenhou uma pedra angular e escreveu: era da pedra angular, dispensação do reino, atrás do véu, no lugar santíssimo, no templo espiritual, em sua igreja. E colocou uma seta indicando a pedra angular. Eu vou ler novamente. Na era da pedra angular, na dispensação do reino, atrás do véu, no lugar santíssimo, no templo espiritual, em sua igreja. Vimos nesta curta palestra, com o tema o lugar de repouso da coluna de fogo, o lugar santíssimo. É o lugar santíssimo, é o lugar de repouso no templo espiritual do Senhor, no qual ele não tinha estado, nesse tabernáculo de Deus composto por seres humanos, onde na alma de cada indivíduo está a coluna de fogo repousando. Senhor, que tu continue repousando a coluna de fogo, a Shekinah, em minha alma, no meu coração, e siga me guiando e me preparando para obter essa fé de transladação. Crianças, jovens, adultos e anciãos, sigamos limpando o lugar santíssimo, a casa, para que ele fique repousando aí, sem limitações. O lugar de repouso da coluna de fogo, o lugar santíssimo. Para mim foi um privilégio porém que muito grande, nesta ocasião, poder lhes revelar nesta palestra esse ensinamento, o lugar de repouso da coluna de fogo, o lugar santíssimo. Veremos logo às 10 da manhã, se Deus quiser, aqui em Calley, Porto Rico, na Grande Carpa Catedral, e nos diferentes países, conforme o horário de cada país, na América Latina e no Caribe, e nos demais lugares onde o satélite está chegando com esse sinal. O lugar de repouso, a coluna de fogo, o lugar de repouso da coluna de fogo, o lugar santíssimo. Passem todos um dia cheio de grandes bênçãos e bom proveito com esse alimento espiritual e bom proveito com o alimento físico também. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.